o enfermeiro ele não cuida só do paciente, né? Ele cuida muitas vezes dos familiares do paciente, né? Com certeza. Com muita frequência. Então, a tecnologia eu entendo, né, como sendo algo que é útil até o ponto em que ela começa, de alguma forma, vamos dizer assim, enfraquecer as nossas relações. Quando chega nesse ponto, ela passa a ser perigosa e não mais útil. Exato. Então, é muito interessante a gente ter tecnologia, né, até eu falei na outra que a gente estava fazendo, eu usando tecnologia, eu consigo deixar, sem ter que dar um celular para o meu filho, eu consigo fazer com que ele sozinho consiga chamar a avó dele quando ele quiser, que mora lá em Passo Fundo, que está em isolamento por causa do Covid, etc. E aproximou os dois. Eles estavam já há muito tempo sem se ver, o ano inteiro já sem se ver. Então, aí aproxima. No momento que eu uso a tecnologia para me isolar dos outros e para viver uma vida que não existe, como a gente costuma ver muita gente usando as redes sociais para esse tipo de vivência, aí ela é ruim, aí ela né, a aplicação dela está sendo ruim. Então, eu sou entusiasta, como eu disse, sou entusiasta, mas não sou cego para os problemas que a gente tem, né, com relação a isso. E eu não vejo, eu pessoalmente, eu não vejo como a tecnologia pode substituir o ser humano nessa interação com outro humano no cuidado, na conversa, na escuta. Porém, me preocupa, isso é uma coisa, talvez daqui a alguns anos vão dizer assim, o Vinícius falou que se preocupava e tal, e agora tá aí acontecendo e tal. Mas, assim, mais de uma vez, eu já entrei em discussões, né, razoáveis, não bate-boca nem nada parecido, com relação ao emprego, por exemplo, de robôs para fazer um atendimento com uma pessoa, por exemplo, na internet, para ver se ela está com um estágio depressivo, etc. Então, é difícil, eu confesso para vocês que eu fico dividido nisso. Porque até que ponto eu preciso falar com um robô e até que ponto eu preciso eu saber que eu estou falando com uma pessoa de carne e osso do outro lado. E se eu não consigo fazer essa diferenciação, e notem, eu não estou defendendo que isso seja o ideal, tá? E eu acho que não é. Tá? Mas essas coisas com relação a tu interagir com um robô, que hoje a gente percebe, a gente fala com esses bots de banco, a gente percebe que está falando com um robô, que eles são bem limitadinhos, tá? Mas quando chegar no momento que a gente não diferenciar mais um robô de uma pessoa nos ouvindo, quando chegar no momento em que o primeiro diagnóstico de uma pessoa que está num estágio, num depressivo perigoso, digamos assim, vai ele detectar pela voz da pessoa, pelo que ela está escrevendo, pelo ritmo que ela escreve, pelas coisas que ela andou postando, etc. E vai atender essa pessoa sem essa pessoa saber, conseguir perceber se é uma pessoa ou se é um robô. Claro, eu nunca estudei o dilema ético disso, né, por causa da minha área, a gente não entra nessa coisa, mas eu queria saber como é que vocês, né, especificamente na enfermagem, vocês veem esse tipo de emprego da tecnologia. Como é que vocês imaginam, o que vocês pensam sobre isso? Me parece que é algo que já está acontecendo, a gente já tem algumas coisas acontecendo nesse sentido, e será que é isso mesmo? Será que isso vai tomar o lugar das pessoas nesse atendimento? Será que é ético isso? Alguém falar sem saber que está falando com um robô? Como é que vocês veem isso? Eu não saberia dizer. Na minha área, eu nem imagino, né? Eu nem imagino essa possibilidade. Vendo tu falar agora também, eu divaguei aqui um monte de situações. Não, porque eu penso assim, ó, no profissional empoderado, né? Eu nem me imagino isso, porque eu não sei assim se eu acho que eu não ia perder, sabe? Porque quando o Gilberto fala, tem muito do empoderamento também, né? Que tu consegue na tua área e na tua profissão. Aí quando tu fala nisso, eu penso assim, tá, tem enfermeiros sim, que quem sabe se deixariam levar, né? Para perder esse espaço, tu entende, Gilberto, que eu tô falando? Como é que tu vai deixar esse espaço fugir? Algumas situações, sim, quando tu fala daí na área
Às vezes tu vai entrar lá num número, vai falar tudo bem, mas na minha área, digamos que eu tô trazendo para maternidade, não tem como, né? Isso não vai ter. Isso não vai ter, porque não tem como. Mas eu fico pensando, sim, agora na tua fala, me remetendo a outras situações. Eu posso te dizer assim, ó, hoje eu estava conversando sobre isso ainda com a minha gerente até, que como tu tem enfermeiros, sim, né, que ainda não conseguiram criar esse corpo e se empoderar da profissão. Quando o Gilberto falou assim, ela é muito fácil. Eu sou uma pessoa assim, de que eu sempre vou me posicionar, tu nunca vai me ver em cima do muro, é muito difícil. Eu me atiro para lá ou para cá, né? Exato. Porque Perfeito. eu não fico em cima do muro. Se tem coisa que eu não gosto, é isso. Eu vou me posicionar de alguma maneira. Ótimo. E eu me posiciono muito assim, ó, com que quando tu te empodera da tua profissão, que tu pega aquilo para ti e tu repensa a tua prática, não tem como tu perder isso. Porque tu tá repensando aquilo que tu tá fazendo, tu tá teorizando a tua prática. Tu acaba aprendendo, eu tô aprendendo todo dia, né? Às vezes eu me surpreendo com os vieses que o meu dia a dia toma. E daí eu me refaço. Eu me recomponho, eu me reestruturo e eu vou mudando ao longo, a gente é mutável, né? Então, assim, ó, quando tu consegue isso, e eu sou uma pessoa que eu sempre digo, eu tô sempre cutucando colegas que vêm, eu digo, tu tem que te empoderar, tu tem que te defender, não que a gente tá numa briga, né? Mas, assim, tu tem que te posicionar, ter teu posicionamento. Se tu tem conhecimento, tu assume teu lugar. E tu vai se espraiando, e tu vai indo. Como o Gilberto Gilmar, disse, isso dá segurança para aquele que tá, para o ouvinte. Seja ele o paciente, o familiar ou o colega de trabalho. Sim, e daí tu acaba, por isso que eu disse para ti, Vinícius, eu não consigo me imaginar isso. Mas quando tu falou, eu me lembrava de antigamente, que diziam assim, tu viu que fulano perdeu, foi demitido porque botaram o computador no lugar. Eu me lembrei disso. Como tem pessoas que têm essa visão limitada, né? Mas assim, me remeteu lá a minha avó agora. Mas é que tu pensa isso, tem pessoas que realmente, e se tu parar para pensar, tem pessoas que vão deixar isso acontecer, não tão assim, né, usando dessa analogia, mas assim, é só um exemplo, mas se tu não te empodera, realmente tu perde. É a C-Trem pra você.